Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Marcos. Vamos lá? Acompanha comigo aqui no slide. O título é o Evangelho segundo Marcos, né? E ele é o evangelho mais curto do Novo Testamento. Ele tem apenas 16 capítulos. Ele é um evangelho bem curto, bem prático e direto, como a gente vai ver no decorrer da nossa aula. O Evangelho de Marcos ele foi escrito ali por volta do ano 63, 64 da era cristã e ele provavelmente foi escrito em Roma, enquanto Marcos ele acompanhava o apóstolo Pedro. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 5, no versículo 13. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o autor, Marcos. Ele é um personagem que tem uma história, ele está sempre ali, não nos bastidores, mas como um personagem secundário de grandes momentos da Escritura. Marcos, ele na verdade se chama João Marcos, ele era um judeu, morava em Jerusalém, e ele era filho de uma mulher chamada Maria, que abrigava cristãos na sua casa. A casa de Maria também era conhecida como uma casa de oração, onde muitos cristãos se reuniam. Quando Pedro escapa da prisão ali no capítulo 12 de Atos, ele vai para a casa dessa Maria. Eram lá que eles estavam orando pela soltura do apóstolo Pedro. Então, Maria, mãe de Marcos, abrigava cristãos em Jerusalém. Nós podemos ver isso em Atos 12, 12. Marcos ele vinha de uma família de muitas posses, uma família de muito prestígio na cidade. Ele tinha familiaridade com a fé cristã desde muito cedo. Ele era primo de Barnabé, e ele acompanhou o primo dele na primeira viagem missionária de Barnabé, onde foi Barnabé e o apóstolo Paulo. Marcos foi junto na primeira missão. Porém, por algum motivo que a gente não sabe qual é esse motivo, Marcos ele abandonou a missão. Ele não foi até o final junto com Paulo e Barnabé. Ele abandonou a missão na cidade de Perge. E de Perge ele voltou para Jerusalém. Por conta disso, por conta de Marcos ter abandonado a missão em Perge, quando Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária junto com Barnabé, ele não quer levar Marcos. Ele diz para Barnabé que não quer levar Marcos por conta disso, porque Marcos abandonou eles na primeira missão, e isso gera um desentendimento, uma briga muito grande entre Paulo e Barnabé. É uma briga tão grande que eles se separam. E aí é a última vez que a gente escuta sobre Barnabé na Escritura. Paulo e Silas vão para um lado, eles vão para a cidade de Derbe, e Barnabé leva o primo dele junto, só que eles vão para outro lado, eles vão para a ilha de Chipre. E aí é a última vez que a gente escuta falar de Barnabé. Mas não é a última vez que a gente escuta falar de Marcos. Cerca de 12 anos depois, o apóstolo Paulo se reconcilia com Marcos, Ele chama Marcos para que ele faça companhia. Paulo chama Marcos para que ele faça companhia durante a sua prisão em Roma. Nós podemos ver isso em Filemão 22, 24 e Colossenses 4, 10 a 11, onde o apóstolo Paulo relata que Marcos está com ele enquanto ele está preso em Roma, na primeira vez que ele foi preso. Durante a sua segunda prisão, também em Roma, Paulo chama Marcos para que ele faça ali companhia, para dar ali as suas instruções finais. Antes que Paulo seja executado, ele chama Marcos para lhe dar algumas instruções finais, para incentivar ele a continuar pregando o evangelho. Ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a última coisa que Paulo escreveu antes de morrer. E veja o que Paulo diz sobre Marcos nessa carta a Timóteo. Ele diz que só Lucas está comigo, mas traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Essa frase demonstra que Marcos havia já recuperado a confiança do apóstolo Paulo. Em seguida desse relato, nós vemos Marcos novamente na carta do apóstolo Pedro, como nós vimos lá no começo. Pedro se refere a Marcos como o seu filho na fé. Isso, de novo, lá em 1 Pedro 5,13. E Marcos ele acompanhou o apóstolo Pedro enquanto ele esteve em Roma. E é de aceitação geral entre muitos teólogos na academia de que Marcos recebeu de Pedro grande parte das informações contidas no Evangelho de Marcos, no Evangelho que leva o seu nome. Por isso, muitos pais da igreja atribuem a Marcos e aceitam Marcos como autor desse Evangelho. Um desses pais da igreja
chamado Pápias, ali por volta do ano 140 depois de Cristo, ele afirma que Marcos foi um dos grandes cooperadores de Pedro, além de ser seu amigo íntimo de quem ele ouviu os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos e os feitos de Jesus Cristo. E para quem o Evangelho de Marcos foi escrito, né? Nós vimos lá que na última aula, quero dizer, que todo evangelho ele tem um público-alvo ali. Mateus escreveu para os judeus. Marcos, por sua vez, ele escreve para os romanos, para os cristãos que viviam na cidade de Roma. Por isso, ele tem uma escrita diferente de Mateus. Enquanto Mateus enfatiza os ensinos de Jesus Cristo, Marcos enfatiza as ações de Jesus Cristo. Ele relata isso de forma concisa e direta. E preste atenção nessa frase aqui. Essa frase ela é muito importante para que nós possamos entender melhor o Evangelho de Marcos, entender melhor para quem ele foi escrito. Veja só. Os romanos eram um povo prático, organizado e de grande influência militar. Eles estavam mais interessados em ações do que em palavras. Os romanos eles eram um povo pragmático que tinha uma vida militar muito ativa. Por isso, eles estavam mais interessados no que Jesus tinha de prático, de palpável, do que nos ensinamentos de Jesus. E, por escrever para os romanos, Marcos ele toma alguns cuidados. Que cuidados são esses? Bom, primeiro, ele traduz alguns termos do aramaico, né? Nós vemos isso durante sua escrita. Às vezes aparece algum termo em aramaico, ele traduz, ele explica aquele termo, que o aramaico era a língua falada por Jesus, então ele se preocupa em contextualizar o que aquela palavra significa na sua escrita. Nós podemos ver isso em Marcos 3,17 e 7,11. Além disso, Marcos também inclui algumas palavras em latim ou de origem latina na sua escrita. O latim era a língua falada pelos romanos. Nós podemos ver isso em Marcos 5,9, 15:16 e 39. E por último, ele também se preocupa a explicar os costumes judaicos. Como nós vimos na aula anterior, Mateus ele não explica, ele só relata porque ele sabe que quem está lendo são judeus também, ou seja, ele não precisa explicar que costume é aquele. Mas Marcos ele escreve para romanos, que não são pessoas que estão acostumadas com a cultura judaica. Então Marcos ele tem essa preocupação de explicar os costumes judaicos para os romanos. O Evangelho de Marcos ele tem uma grande verdade principal. E a grande verdade principal é que Jesus ele é retratado como servo, enquanto Mateus retratava Jesus como rei, messiânico, profético, prometido, Marcos retrata Jesus como servo perfeito. Vamos lá. Então, a grande e espantosa, chocante mensagem de Marcos é que o Filho de Deus veio para ser servo. Ele inicia o seu evangelho já declarando de cara de que Jesus é Filho de Deus. Entretanto, esse poderosíssimo Filho de Deus, ele é servo do homem. Por isso, alguns teólogos concordam que o versículo-chave para entendermos o evangelho de Marcos está em Marcos 10, do 43 ao 45. Lê comigo aqui, ó. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele, né, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a grande verdade do Evangelho de Marcos, de que Jesus não veio para ser servido, mas para servir aos outros. E é isso que Marcos faz magistralmente no seu Evangelho. Ele retrata Jesus como um servo das pessoas, um servo dos discípulos, um servo das multidões. E Jesus está sempre ocupado, sempre trabalhando. Como Marcos retrata Jesus como um servo, ele não tem genealogia, não importa a família, ele é um servo. Embora ele não tenha genealogia, ele tem muitas obras. Né? Marcos descreve Jesus como um homem sempre em atividade, ocupado, se deslocando de um lugar para o outro, sempre curando, libertando, pregando e ensinando aonde ele vai. Lembrando que os romanos estavam mais interessados nos feitos de Jesus do que em seus sermões. Por isso, Marcos ele só relata 4 parábolas e 2 discursos de Jesus. Em contrapartida, ele relata 18 milagres. Né? Esses 2 discursos de Jesus, entre eles o sermão escatológico, que Mateus
relata em Mateus 24 e 25, aqui aparece de forma muito resumida em Marcos 13, só para você ter uma ideia. E por que que Marcos relata tanto os milagres de Jesus? Qual é a função dos milagres de Jesus? Os milagres de Jesus servem para demonstrar que ele tinha compaixão pelas pessoas, servem para demonstrar que ele é um servo cuidadoso, preocupado. Os milagres de Jesus testificam que ele era o Messias e que ele era filho de Deus. E os milagres honram o nome de Deus e demonstram seu poder. Muitas vezes Jesus fala: vocês não acreditam quem eu sou? Acredite em mim, pelo menos pelas coisas que eu faço. Ou seja, os milagres mostram de que Jesus ele era o Messias e que ele tinha poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, né? Ele sempre estava curando e ensinando as pessoas, sempre em atividade. Marcos enfatiza muito o perfil ativo de Jesus. Ele enfatiza tanto que a palavra grega eutis aparece cerca de 50 vezes no decorrer do livro. Essa palavra pode ser traduzida como logo, imediatamente, então, sem demora ou logo após, o que demonstra Jesus como reativo, sempre indo de uma cidade para outra. Por exemplo, logo após isso, Jesus foi para a cidade tal, né? Imediatamente, Jesus fez tal coisa. Marcos ele enfatiza bastante isso. Isso coloca Jesus como reativo, indo sempre de uma cidade para outra, operando milagres e espalhando o evangelho de seu reino. Essa palavra eutis, né, que a gente viu ali no começo, revela um senso de urgência em comunicar o evangelho ao mundo, usando Jesus como o maior e mais perfeito exemplo disso. Nós temos que ter esse mesmo senso de urgência em comunicar o evangelho ao mundo. Nós irmos para fora, evangelizar, ganhar almas. E Marcos coloca Jesus como o maior e mais perfeito disso, desse espírito ativo, desse espírito trabalhador e prático de Jesus, sempre ocupado com as coisas do reino. Bom, nós estamos terminando a nossa aula, vamos para a nossa conclusão. O que nós podemos concluir do Evangelho de Marcos? Leia aqui comigo. Marcos apresenta aos romanos um paradoxo. Jesus é o Messias, isso é, o ungido de Deus. Jesus é filho de Deus, além de ser o próprio Deus. Ele é alguém poderosíssimo. Todavia, mesmo com tanto poder e majestade, esse rei se rebaixou à condição de servo da humanidade, livrando-a de suas enfermidades e aflições. Através dos milagres, Jesus livrava as pessoas das suas enfermidades e aflições através de seus milagres. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo Senhor sobre toda a criação, ele se fez obediente até a morte e morte de cruz, para libertar o homem de seus pecados. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Marcos. Eu espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito e nós nos vemos na próxima aula. Até lá, fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor os acompanhe.